E aí, tudo bem? Voltamos a falar sobre questão de rentabilidade na oficina. Tá? Eu falei em outros vídeos aí que eu coloquei a respeito de como você consegue melhorar algumas técnicas para aumentar a rentabilidade. Daí o que eu fiz? Eu peguei uma partezinha de um trabalho que eu desenvolvo para as oficinas, onde você vai conseguir enxergar alguns ajustes e alguns cuidados que você pode ter para que você consiga segmentar o teu orçamento de maneira que você consiga efetivamente cobrar por tudo aquilo que faz. E além de poder cobrar por tudo aquilo que faz, você ainda vai ter a oportunidade de enxergar na prática que algumas atividades dentro do orçamento, dentro da realização de alguns trabalhos, algumas atividades elas requerem uma mão de obra não tão qualificada. O que faz com que você possa fazer a gestão de mão de obra dentro da tua oficina, em todos os segmentos. Eu peguei uma partezinha aqui que é uma das que menos se trabalha, das que menos se explora pelo conhecimento que eu tenho, que é a questão a média de horas da desmontagem. Eu até acabei deixando aqui o sistema de comissionamento, porque esse trabalho aqui como um todo ajuda a criar ferramentas para que você consiga dar uma variável para o seu produtivo, né? Você consiga criar nele um autoestímulo para ele ir atrás de mais produção, entregar mais horas, produzir mais rápido por conta de uma variável que seria uma comissão. Algumas oficinas aplicam isso e tem um resultado muito bom. Posso até mostrar em outro momento para vocês situações de empresas que têm um faturamento alto, um ticket médio alto, uma produção alta com um número menor de funcionários. E isso também tem a ver com quem assistiu um vídeo que eu coloquei, vocês procurem que vocês vão achar, falando lá do sistema Envirobase, tem a ver com aquela possibilidade de uma oficina com uma estrutura mínima de 2 preparadores conseguir faturar 2 milhões por ano só com venda de mão de obra. Então isso aqui é um pedacinho que eu estou mostrando para vocês aqui do que dá para fazer. Por que eu peguei isso aqui? Sistema de desmontagem. Porque, como eu falei, poucas pessoas exploram isso na hora de formatar um orçamento. E os orçamentos, no geral, são muito concentrados, e é tema de conversa, porque eu trabalho no segmento de tinta, trabalho para a indústria de tinta, então é tema de conversa comigo a discussão em cima da mão de obra de pintura, que envolve preparação e pintura. Mas, efetivamente, ela não é só 2 blocos de orçamento. A formatação de um orçamento ela é muito segmentada, por muitas informações. Imagina que você, por meio de uma segmentação como essa aqui, você tem 2 variáveis assim extremamente importantes para que você consiga aumentar a rentabilidade na tua empresa. A primeira delas é a questão da transparência. Por quê? Porque para quem você entrega o serviço, o orçamento efetivamente, que pode ser o particular ou pode ser uma companhia de seguro, para quem você está entregando esse orçamento, quanto mais descrição houver do que está sendo feito, melhor e mais alta é a taxa de aceitação. Para você ter uma ideia, existe muita companhia de seguro, vai atrás dessa informação. Tem muita companhia aí no mercado que está pagando um valor a mais por hora trabalhada em decorrência do cliente, da oficina, dar mais informação para ela. Então você que tem o costume de fechar um orçamento e só fazer uma revisão de orçamento ou um complemento quando o carro está pronto, amigo, você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Essa empresa que eu me refiro, que é a fonte dessa informação, e ela é verídica, pode confirmar, ela tem o quê? Ela tem um sistema de criar complementos quase que diariamente. Então, enquanto o carro está passando pelos processos e vai criando necessidade de novos complementos, ele vai informando e a companhia vai aprovando. Então, em vez de você apresentar um complemento final grande, por todos os retrabalhos, por todos os processos que você teve que implementar, como alongamento, como um estiramento de uma longarina, você vai apresentando segmentado e a companhia vai validando e autorizando. Quando chega na conclusão do serviço, ela já autorizou 5, 6 ou 10 complementos e você não teve trabalho nenhum em ficar brigando porque você teve transparência na hora de apresentar o orçamento. O outro aspecto é para você de gestão interna. Quando a gente fala de gestão interna, aqui eu botei um exemplo levando em consideração desmontagem, aqui tem a carga horária considerando uma eficiência de 80%, tá? E um valor hora de R$ 65. Isso aqui é uma média de mercado, tá? Não se apeguem muito nisso ou nisso aqui. Mas eu deixei esses valores absolutos aqui para que você consiga ter noção de valor quando eu chegar lá na ponta. Então o que acontece quando eu estou relacionando e analisando uma segmentação de orçamento? Eu vou segmentar o orçamento e vou analisar essas colunas aqui porque todas elas vão me fazer tomar uma decisão como gestor. E elas vão favorecer o gestor e o orçamentista, assim como também a pessoa que está executando o trabalho. Por quê? Imagina que na tua empresa você tem lá na área de funilaria um funileiro. Na maioria das oficinas existe 1 ou 2 funileiro premium, que é aquele que sabe fazer tudo. E você sempre tem aquela necessidade de colocar alguém para aprender.
um auxiliar, alguém que está aprendendo a funilaria, que é uma coisa muito escassa, hoje alguém que saiba fazer de modo pleno a funilaria. Né? Então, o que dá para fazer para ter um aproveitamento maior dessas pessoas, que é uma mão de obra escassa, é uma mão de obra que normalmente ela tem uma mão de obra dentro do setor de pintura um pouco acima da média, na parte do funileiro, do chapeador, que muitos chamam, né? Então, o que você faz para aproveitar mais isso? Quando a gente segmenta o orçamento e você leva em consideração a atenção para fazer o trabalho, as ferramentas, capacitação e por aí vai, você consegue definir que atividades especificamente aquele funileiro mais premium, que tem mais conhecimento, ele pode aplicar. E as atividades leves, básicas, médio, pouco, que um auxiliar, como eu, que não entendo nada de funilaria, poderia estar executando para auxiliar no processo e liberar a mão de obra qualificada para o mais pesado e aonde provavelmente você concentrou mais horas. Então, onde há mais horas, a rentabilidade melhora quando você consegue executar essas tarefas numa quantidade menor de horas do que você cobrou, efetivamente. Então, vamos só passar aqui para vocês entenderem o que está envolvido. Desmontagem estrutural. O que é uma desmontagem estrutural? Arrancar um para-choque. Arrancar um pedaço de acessório ou alguma coisa. Imagina uma batida frontal, vamos pegar uma situação aqui para que todo mundo tenha uma mesma linha de raciocínio. Uma batida frontal, por exemplo, você tem lá que remover o capô para começar o trabalho, remover os paralamas, então você tem uma remoção estrutural. Essa remoção estrutural, você que está assistindo o vídeo, talvez você tenha condições de fazer. Por quê? É uma tensão leve. Normalmente eu vou remover peças, ou eu vou recuperar, que hoje em dia a gente tem recuperado muita peça aí no mercado, certo? Ou eu vou substituir. Então, é uma desmontagem que requer pouca atenção. Se ela requer pouca atenção, eu também tenho uma necessidade básica de ferramenta. Eu não preciso ter um monte de ferramenta sofisticada para quem faz uma desmontagem estrutural. Tirar capô, paralama, para-choque. Né? Então, ferramentas básicas. Capacitação, entra aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso de um funileiro extremamente profissional, qualificado para fazer a desmontagem dessas? Desmontagem estrutural? Não. Eu preciso ter uma capacitação média. O tempo também é um tempo médio. E aqui, explorar valor. Ela não me dá muita margem para explorar isso aqui. O tempo pré-definido para mim fazer o orçamento, ele já é um tempo meio pré-definido e não tem muito o que eu mexer nisso, certo? E ela normalmente, uma situação aqui de novo, vou falar para vocês, uma situação de batida frontal, onde envolve bastante coisa, normalmente eu vou gastar 10% do tempo para realizar essa atividade. Do tempo total orçado eu vou gastar 10% para fazer isso, tá bom? Quando eu falo de uma desmontagem eletrônica, o que acontece? O nível de atenção para realizar essa tarefa é um nível alto de atenção. Não pode ser qualquer um, não pode ser alguém que não tem o mínimo de conhecimento para trabalhar. Então é necessário uma mão de obra mais qualificada. Eu preciso de ferramenta aprimorada. Eu preciso de ferramentas para fazer isso, ferramentas de valor agregado alto. Hoje, por exemplo, a gente tem uma frota muito grande de carro elétrico e híbrido rodando. Então eu preciso de estrutura, de ferramentas para fazer isso, para que você consiga realizar o trabalho sem ônus, de perdas de vida, inclusive, porque é muito arriscado, sem perda de bens materiais. Então, você talvez que esteja ouvindo o vídeo, que é dono de um carro elétrico híbrido, saiba, esse carro requer o dobro ou triplo de atenção e de ferramentas e de custo para fazer qualquer tipo de desmontagem. Nem estou falando de manutenção, só desmontagem, caso você tenha sofrido algum tipo de sinistro. Então, mas para você que é dono de oficina, para fazer a gestão de tempo e de resultado, uma vez que isso aqui demanda mais tempo, mão de obra mais aprimorada, eu tenho onde explorar mais isso aqui na hora de convencer não é a palavra certa, mas na hora de justificar um orçamento em cima desse carro. Não necessariamente que tenha que ser elétrico ou híbrido, como eu falei, mas uma desmontagem eletrônica, ela é um dos campos aqui, uma das partes segmentadas, que faz com que você tenha mais oportunidade de mostrar que vai gastar mais tempo, porque efetivamente vai gastar, que você precisa de uma mão de obra mais qualificada, que precisa de ferramentas melhores. Então, esse campo aqui, ele também é um que faz com que você tenha essa possibilidade de ganho. E daqui para baixo, você consegue ver claramente que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de desmontagem em um carro, em um veículo sinistrado, dessas 7 você tem 4 delas, certo? Que requerem atenção alta, que requerem ferramentas aprimoradas, só 2 partes, capacitação, 4 que requer capacitação alta, e tempo, 3 que requerem mais tempo que as outras fases da desmontagem. O que isso mostra na prática? Que quando você senta para elaborar um orçamento, o teu orçamentista senta para elaborar um orçamento, ele precisa levar em consideração pelo menos 7 aspectos na hora que ele está falando de orçamentação
de desmontagem. Não estou falando nem no resto, só da parte de desmontagem. Então você consegue perceber aqui que dentro desses campos segmentados você tem duas janelas aqui bem importantes para explorar: ganho de tempo e gestão de recurso. Um funileiro top, habilitado, que tenha condições, com ferramentas boas na mão, e um auxiliar para aquele serviço que requer um pouco menos de tempo, um pouco menos de habilidade, um pouco menos de ferramenta para poder desenvolver. Dá atenção para isso na prática e na tua empresa. Usa esse vídeo para você pensar: eu estou olhando de modo segmentado para o meu orçamento? Eu estou dando atenção na desmontagem, pelo menos para esses aspectos aqui, para uma desmontagem estrutural, eletrônica, tapeçaria mecânica, elétrica, acessórios e vidros? Se você não está, cuidado. De modo simples, olha quanto é que é o teu ticket médio dos últimos 3 meses. Soma quanto você vendeu de mão de obra na tua oficina e divide pelo número de carros que você produziu. Está abaixo de R$3.000? Está abaixo de 2,5? Está abaixo de 1.000? Tem cliente acima de 3,5, tem cliente acima de 4. Como consegue? Fundamento é esse: segmentação de orçamento, exploração, não no sentido pejorativo, mas exploração de horas em cima daquilo que realmente você precisa de horas. Imagina que você é o cliente, você é o perito, você é a pessoa que está lá sentada, lá no escritório, avaliando um orçamento que chegou pela sua oficina. Lá diz uma carga horária para determinada tarefa. Desmontagem e montagem, por exemplo. E lá diz que você vai precisar de 10 horas. Eu que estou lá avaliando o orçamento, que informação eu tenho? É um mínimo. Aliás, eu não tenho nada de informação, eu tenho que confiar no horário bruto que você está me passando. Agora, quando eu estou lá sentado avaliando um orçamento, eu sei que é um sinistro, uma batida frontal, e de repente começa a chegar para mim segmentado os minutos, as horas gastas por cada atividade. Uma pessoa em sã consciência e com bom discernimento vai entender claramente que tudo aquilo é necessário desde que você segmente. Então isso facilita o trabalho. Agora, se você me disser: isso aqui dá trabalho, amigo, ganhar dinheiro não é fácil, dá trabalho. Você está esperando uma atividade fácil de orçamentação, de escrever um valor, dá para alguém, a pessoa te devolver dizendo: ok, aprovado, pode fazer, sem nada de questionamento? Essa fase já passou, não existe mais. Eu presenciei, numa cidade próxima, uma situação bem estranha até, né? Bizarra, para falar a verdade. Eu cheguei na oficina e estava descendo um carro da plataforma, sinistrado. E aí o dono da oficina falou assim para mim: você sabe por que esse carro veio para cá? Eu digo: tá batido, né? Precisa fazer. Ele disse: não, ele estava numa outra oficina. Lá na outra oficina, o dono da oficina cobrou acho que 5 ou 6 mil reais. Mais ou menos isso. Ele cobrou 5, 6 mil reais para fazer o trabalho. Mesmo trabalho. E aí o pessoal da companhia de seguro, tipo assim, falou para ele: ó, eu vou te pagar 2, 3 mil a menos. Era alguma coisa em torno disso. E o dono da oficina não pôde baixar preço, até porque ele também não faz uma gestão completa de custo, de tempo de trabalho. E ele não aceitou. Aí o pessoal da companhia ligou para esse outro cliente: olha, tem um carro sinistrado, assim, assado, você pode levar aí para fazer o orçamento? Aí tiraram o carro da oficina, que cobrou 6 mil, se eu não me engano, e levou para lá. Lá nessa oficina ele trabalha nesse modelo aqui, para tudo. Tá? Aqui é um esboço simplificado, mas ele faz isso aqui por hábito. Esse orçamento de 5, 6 mil reais chegou próximo de 10, e a companhia pagou, e a companhia não questionou, e o carro foi feito. O que eu estou passando para vocês de informação com base nisso? Se você não tem um processo para desenvolver, um processo documentado, um processo bem elaborado, transparente, e que você consiga mostrar informações relevantes para quem está pagando, existe uma possibilidade muito grande desse pagador não te pagar e optar por um que cobre mais caro que você. Foi o que aconteceu. Então assim, ele saiu, esse carro saiu, vou dar números assim que resume, saiu de uma oficina que lá tem um ticket médio abaixo de R$ 1.500 de mão de obra por carro, por uma oficina que tem mais de 3 mil reais de ticket médio por carro. Mas por que a companhia paga isso? Garantia, segurança, transparência, informação. Então todo esse conglomerado de atitudes que não são fáceis e não são coisas que se implantam do dia para a noite, tudo isso favorece com que essa empresa tenha uma rentabilidade maior e uma lucratividade já é rentabilidade, né? Mas ela tem um faturamento, uma receita maior. E essa receita maior ela vem acompanhada de mais rentabilidade. Por quê? Porque aonde o trabalho é leve, a ferramenta é simples, a capacitação é média e o tempo pode ser médio ou alto.
mas tem pessoas que não têm tanto custo de mão de obra para desenvolver essas tarefas, enquanto que o restante são pessoas mais qualificadas, e aí se ganha em cima da eficiência. Minha ideia aqui era mostrar para você, que está acompanhando aqui, de acordo com o que eu falei para vocês, as ideias não é só ideia, né, gente? Só de ideia não funciona, né? Estou trazendo para vocês informações que já são aplicadas no mercado e que têm resultado, tá bom? Não vamos ficar no campo da ideia, isso aqui são situações do dia a dia de oficinas, tá bom? Então se você aplicar aqui, vai funcionar. Como eu falei, isso aqui envolve o processo que eu falei, questão de pessoas, processo e gestão. Então, basicamente, explorei isso aqui para vocês. Na questão de pessoas, você tem ali a questão de capacitação menor e maior e o uso desse recurso. Na questão de processo, é você ter isso definido para o orçamentista e para quem executa a tarefa, porque se você consegue ter isso bem definido em ambos os setores de orçamentação e efetivamente a realização da tarefa, ambas as pessoas, uma vez que elas estejam cientes disso aqui, elas vão saber como fazer o trabalho. Se eu sou funileiro e um carro com batida frontal chega no meu espaço de trabalho e eu estou fazendo outras atividades, eu sei que tipo de trabalho eu vou passar para alguém que tem menos capacitação que eu, para já ir adiantando o processo. E a pessoa que está realizando, ela já sabe onde ela não tem que pôr a mão, porque isso exige um profissional mais qualificado. E aí o profissional de orçamentação, que provavelmente seja alguém que tenha que ter essa atenção voltada para a segmentação, esse profissional que faz a orçamentação para você, essa pessoa também tem que ter clareza e você tem que fazer a supervisão para ver se isso tudo está acontecendo. Então, se os resultados da tua empresa ainda não estão assim do jeito que você gostaria, dá atenção para esse detalhe, talvez isso ajude você a partir de amanhã virar algumas chavezinhas que vão te trazer mais resultado. E aí eu trago outras matérias depois para a gente conversar mais sobre o seu negócio. Forte abraço!